Hoje o tema da aula é líderes, familiares e amigos. Como estabelecer autoridade com pessoas que te conhecem há muito tempo. Esse é um tema extremamente relevante e importante para o dia de hoje, tá certo? E isso é um problema que volta e meia a gente tem que passar por isso. Como é que eu vou lidar? Como eu lido? Como, por exemplo, quando eu tenho autoridade estabelecida sobre mim e, de repente, a minha tia se converteu e entrou na igreja agora. Como é que eu faço? A minha tia que se acostumou, trocou minha fralda e agora ela entrou na igreja. Como eu faço? Como eu faço com o meu primo que é mais velho do que eu e agora ele entrou na igreja e eu sou uma autoridade sobre ele dentro da igreja? Isso são questões que não são muito faladas, mas a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Então, nós vamos tratar a questão da liderança, família e amigos a partir da cosmovisão de Jesus e a partir de como Jesus ele lidava com isso, ok? Nós temos muita coisa para falar hoje e eu preciso que vocês estejam completamente focados na linha de entendimento que nós vamos construir, ok? Eu quero que você coloque sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero que você se ministre agora por fé e declare todo pensamento seja levado a Cristo. Toda estrutura mental que se levanta contra o conhecimento de Deus seja desfeita, em nome de Jesus. Espírito de sabedoria, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. João 2,1 diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus, com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esses textos para mim, tem 2 textos para mim que são meio que assim, sempre quando eu lia, e eu comecei a ler a Bíblia quando eu era criança, eu ficava pensando assim, caramba, meu irmão, Jesus é doido. Se eu respondesse minha mãe desse jeito aqui, eu ia ter que usar dentadura, porque os dentes iam voar tudo aqui, né? Já imaginou tua mãe? Meu filho, vai lavar as louças, mulher, o que tenho eu contigo? Né? Aí já pronto, traumatismo craniano, massa encefálica, colocada para fora, né? Que a minha mãe não era Nutella, né? A minha mãe é aquela mãe raiz, né? Aquela mãe, sangue de Jesus tem poder. Amém? Mas eu ficava imaginando, hoje com a cosmovisão ampliada acerca das realidades, da dinâmica, da autoridade do ministério de Jesus, hoje talvez essa não seja só minha dúvida, mas era uma dúvida de você acerca desse texto. Então nós vamos tratar algumas coisas aqui, ok? Chega um ponto em que Jesus olha para Maria e fala: mulher, o que é que eu tenho a ver com você? Ainda não é chegada a minha hora. Ele fala e explica: ainda não é chegada a minha hora. A gente precisa entender que a partir daquele momento, naquele ponto da vida de Jesus, Maria, ela não tinha mais autoridade institucional na vida de Jesus. Foi necessário aquela palavra de Jesus para determinar a abertura de um novo tempo. Preste atenção, até Jesus sair da casa dela, ele estava debaixo da autoridade institucional dela. Por quê? Porque José já tinha morrido. Segundo alguns historiadores, José morreu quando Jesus tinha 13 anos de idade. Data-se que Jesus ele assumiu as responsabilidades da marcenaria, da carpintaria, da casa. Por ser o filho mais velho, ele ficou responsável por suprir a casa. Por que, sendo um adolescente? Precisamos entender isso, mais na frente nós vamos estudar, que a adolescência não é um conceito respeitado biblicamente. Na Bíblia não existe menino, adolescente e homem. Na Bíblia existe meninos e homens. A adolescência é um conceito da pós-modernidade que só veio para atrapalhar e bagunçar a educação. Ponto. Outro dia a gente abre um parênteses para isso e a gente explica isso. Tá certo? Na formação de homens é muito complicado
quando se trata acerca disso. E na concepção judaica, era muito simples. Existe um momento em que o menino é menino, e a partir daquele momento, ele deixa de ser menino, porque ele passa por um ritual de iniciação, e agora ele é homem. Ele é um garoto que anda com os homens. Ele começa a participar das atividades dos homens, a ser inserido na conversa dos homens. Então, entende agora o contexto do que Paulo fala. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas agora que eu transicionei, agora que eu fiz o meu Barbaracai, que é a cerimônia, agora que eu saí do status de menino, agora eu não tenho mais como me comportar no comportamento da etapa passada, que era menino. Nesse novo comportamento, eu sou um homem. E não interessa se eu tenho 13 anos de idade, eu estou sendo formado para ser um homem. Eu sou um homem em processo de aprendizado. Então, a concepção de macho, a concepção de hombridade, a concepção de responsabilidade, ela já era inserida naquele ser com 13 anos de idade. Com 12 anos de idade, para falar a verdade. Essa cerimônia era feita através de uma arguição em Israel. Você entende por que Jesus foi para Israel, foi ser arguído e ficou esquecido lá? Entende agora? Ele estava passando pela cerimônia dele de iniciação. Ele estava começando a ser um homem. Convém que quando ele volta para casa, o pai dele morre, ele cuida das coisas da família. Aí você diz, mas era um menino. Não, era um jovem homem. Era um homem que estava aprendendo a arte de ser homem. Aí qual é o problema que nós lidamos na pós-modernidade? Nós temos a criança, e a criança pode tudo. E nós temos o homem que tem responsabilidades. E entre a fase criança e a fase homem, nós temos uma fase que você não vale merda nenhuma, que se chama adolescência. Que não produz nada. Nada. Em estímulo social moral. O que é o adolescente? O adolescente é aquele que não tem mais a liberdade de usufruir das coisas da criança, ele não pode mais receber presente no dia das crianças, e ele nem pode curtir as coisas da vida adulta. O que ele é? Ele é um nada. Por isso que o pessoal reclama que adolescente é revoltado. Consegue entender agora? Por quê? Porque ele não pode construir nada. Porque os valores da vida adulta não são inseridos nele. Não são ensinados para ele. E nas sociedades que funcionam a partir do modelo judaico-cristão, todos esses valores eles eram passados como ritos de iniciação. Em toda sociedade que homens tinham valores, era ensinado isso. O menino era o menino até o dia que o menino, até entre os vikings, até entre inúmeras outras sociedades, pegava aquele menino, e aquele menino agora você para de andar com os meninos, você vai andar com os homens. Então, quando se chegava com 19, 20, 21 anos, aquele menino que começou a andar com os homens, ele se casava. E quando ele se casava, ele agora sabia sustentar a casa dele. Por quê? Porque com 12 anos ele começou a aprender a caçar. Ele tem uma conversa de homem, porque com 12 anos ele começou a andar com os homens. Então ele sabe o que é ser homem, porque ele começou a ser iniciado com os homens. Qual o problema que a gente tem nessa sociedade? O problema que nós temos nessa sociedade é porque nós pegamos o menino e dizemos, você não é mais menino, agora você é adolescente. E não há ritos de iniciação para formar um cavalheiro, para formar um homem, para formar um pai, para formar um caçador, para formar um lutador, um leão que defende a sua família. Quando chega com 22 anos de idade, esse cara se engraça com a menina e por causa do conceito social, ele tem que se casar. E ele se casa, só que tem uma coisa, ele não sabe ser homem. Por quê? Porque adolescente, a gente não ensina essas coisas para adolescente. Mas acabei entrando numa área que eu não era para mim entrar. Ok? E eu entendo que adolescentes, se forem confiados coisas sérias para eles, eles lutarão pelo aquilo. E defenderão aquilo. Te falo porque a maioria da liderança dessa igreja começou como adolescentes. E Cristo não olhou para nós como adolescentes. Olhou para homens e mulheres em formação. Então, Jesus, quando ele sai dos 13 anos de idade, e ele chega naquela etapa que ele está ali debaixo do mentoreamento de Maria, ele está debaixo, provavelmente haveria outros mentores, ele está ali até que chega por volta dos seus 30 anos, e ele sai da sua casa, e a Bíblia diz que ele vai para onde? Hein? Primeiro ato do ministério de Jesus, qual é? Não, ele vai para debaixo da tutela de um homem chamado João Batista.
e é ordenado e batizado por ele. Se você ler o texto, depois que ele volta do batismo, ele é atestado pela liderança física, e depois ele é atestado pelos céus. Primeiro, porque quando ele é batizado, quando ele reconhece, a gente acha que é assim: Deus me reconhece no céu, aí vai ter um líder que me reconhece. E o princípio de Deus é: eu me sujeito à autoridade de um líder e os céus se abrem e me reconhecem. Depois que Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem e diz: aí é meu filho. Esse sim, porque Jesus entendia o que estava fazendo e diz o quê? João olha para ele e diz: mas eu não posso te batizar, você é que tem que me batizar. Convém que assim seja. Convém que assim seja. Logo, Jesus é batizado por João Batista e está debaixo da autoridade de João Batista, ok? Ele está debaixo da autoridade de João Batista, então entende-se que ele está debaixo da autoridade institucional de João Batista. E a palavra institucional, ela vem do latim institutions, que significa literalmente criar, significa dar forma. Ou seja, o poder institucional agora transicionou, não era mais de Maria, o poder institucional agora era de João Batista. E Jesus estava debaixo de uma outra tutela institucional. E agora, como homem maduro, como homem adulto, foi erradicado no seu ministério no deserto. Quando ele volta para casa, ele se lida com a situação, volta para casa depois de um retiro espiritual de 40 dias. Jesus foi a única pessoa que eu conheci que fez um retiro espiritual com capeta. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Está entendendo? Se retirou 40 dias, 40 noites, quem apareceu lá? Tem retiros que aparecem os anjos, né? No final, só os anjos apareceram por último. Mas a Bíblia diz que, note, pasmem, que a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que impeliu Jesus para ser tentado. Qual o objetivo do jejum, do retiro espiritual de Jesus? Foi ser tentado pelo diabo. Porque Jesus fazia parte da natureza, da autoridade de Jesus, ser tentado. Lembra o que a gente falou nas outras aulas? Todo elemento do Antigo Testamento é símbolo, tipo e figura de Jesus. Se você pegar o bode emissário e se você pegar o bode expiatório, a qual o sacerdote coloca a mão, eles são a figura de Cristo. O bode emissário, o sacerdote confessa todos os pecados de Israel sobre ele, pega ele e solta ele no deserto. No deserto, ele é estraçalhado pelos chacais. O bode expiatório, depois que o bode emissário recebe os pecados e representando aquele que leva para longe a maldição de Israel, o bode expiatório tem o seu pescoço degolado. E todo o sangue é expiado, derramado, para trazer perdão. Jesus indo para o deserto, ser tentado pelas bestas, ali nada mais, nada menos é do que o bode emissário que leva para longe o pecado da humanidade. E o Jesus na cruz do Calvário nada mais, nada menos é do que o bode expiatório que derrama o seu sangue para o perdão da humanidade. Entende por que ele foi levado para o deserto? Foi levado para cumprir um papel profético, que é aquele que arranca para longe de nós. Aquele que é tentado, aquele que leva para longe a tentação. Ok? Então Jesus, depois que vence essas etapas, a autoridade dele é outorgada pelo céu. Por quê? Porque os anjos só entram, a gente precisa entender, reino, poder e glória. Glória é a última etapa da implantação do reino de Deus, a última. Quando tem a glória, reino é o modelo governamental, poder é aquilo que faz com que as regras desse reino sejam estabelecidas, e glória é a atmosfera desse reino. Então, anjos aparecendo, diga comigo, anjos aparecendo, significa glória. Então, quando os anjos aparecem ali, significa que o reino e o poder já apareceram. Por isso os anjos vieram servir Jesus. Isso significava o quê? Deus disse assim, está dentro, está nos conformes, cumpriu. Então, Jesus agora tem uma autoridade que outorgou algo a ele na terra e tem uma autoridade que outorgou algo a ele no céu. Então, Jesus agora tem muita autoridade. Então, ele volta para o seio da sua família e o que é que acontece? Acontece o casamento. Provavelmente de algum familiar de Jesus, porque ali todo mundo é primo, todo mundo é tio, todo mundo é alguma coisa.
Naquele cenário, Maria ainda não entendeu que a unção transicionou, ok? Estão comigo? Estão comigo? Ela não entendeu. Ela ainda estava no modus operandi de mãe. E Maria, prendada como era, uma boa mãe judia, percebendo o zum, zum, zum na festa, você vê que não é uma jovem que chega, é uma mulher madura, é uma mulher experiente. O vinho acabou. Como assim o vinho acabou? Porque casamentos em Israel duram 7 dias. E tome cachaça. Está entendendo? Eu fico imaginando que a pessoa tinha que fazer uma poupança, já quando nascia, só para guardar de dinheiro, para gastar nos 7 dias. Já imaginou um casamento de 7 dias, gente? Quem casou aqui sabe quanto é que custa um casamento? Deus me defenda, imagina. Os gastos de um casamento de 7 dias. Então, estava ali. Aí é natural, acabou o vinho. Esse acabar o vinho, gente, faz com que uma mulher madura perceba a situação e, sabendo que Jesus voltou de um retiro espiritual, sabendo que o zum, zum, zum já rodava, porque 500 pessoas aproximadamente, de perto, ouviram a voz que abriu os céus e dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. E mais outras 15 mil estavam nos arredores, e uma história dessa, venhamos e convenhamos, é uma história que se espalha muito rápido. Então ela tem o Jesus recém-chegado, cheirinho de novo, da fábrica, cheio do poder. Por que não? Ela que sabia que seu filho seria o Emanuel. Nada mais, nada menos do que uma mãe zelosa, sabendo o momento, ela agora usa do seu poder materno, do seu laço sanguíneo, familiar, e Jesus, está na hora. Você consegue entender o cenário agora? Mulher, a pergunta de Jesus, a pergunta dele, que era uma resposta, era: que autoridade institucional você tem agora para determinar o que eu faço e o que eu não faço? Consegue entender? Quando Jesus estabelece isso, coube a ele discernir esse momento. Ele discerniu aquele momento em que a autoridade dele transicionou. Então você precisa saber quando a sua autoridade transiciona. E é necessário estabelecer quem institui o meu ministério. E aqui eu te faço uma pergunta: quem institui o seu ministério? É claro que eu tenho um mentor espiritual, um pai espiritual que está sobre a minha vida, que me instituiu. Ele me instituiu, ok. Mas a gente sabe que pastores, pais, mestres, mentores, professores, nada mais são do que figuras, placas referenciais que apontam o caminho. Eles não são o centro. Eu, pastor, eu não sou o alvo da sua adoração. E nem sou o alvo, o objetivo. Você não pode viver em detrimento de querer a aceitação do seu pastor. Isso vai te matar. Vá por mim, vai te matar. Não caminhe na expectativa de querer agradar o seu pastor. Pastor, como assim? Estou num treinamento de líder e está me falando um negócio desse? Não. Porque eu sou nada mais, nada menos do que uma placa que aponta o caminho. Lembra? Placa ali, ó. Hospital Fernando de Tavras. Tá certo? Nós só indicamos o caminho. Quem de fato é importante é o local. E Cristo é o local. Está entendendo? Cristo é o local. Logo, quem institui a nossa autoridade, o nosso plano e o nosso mapa são os céus. Você precisa entender, em primeira instância, qual é o seu propósito. Entendendo o seu propósito, você vai entender quem te instituiu. E entendendo quem te instituiu, você vai entender qual é a sua agenda. E na agenda de Jesus, o que foi institucionalizado para ele pelos céus, não era o momento dele atuar.
Isso é muito sério. Nós não caminhamos de acordo com o que nós propomos na nossa agenda. Nós caminhamos de acordo com o que os céus propõem como agenda para a nossa vida. O fato de termos autoridade não nos dá legalidade para poder fazer o que dá na nossa telha, mas nada mais, nada menos do que cumprir uma agenda pré-estabelecida. Cumprir aquilo que os céus têm dito para nós. A autoridade que é conferida para cumprir a agenda que o céu produziu. Aí vem a pergunta: qual é a agenda dos céus para você? Quais são os propósitos? Eu sou um homem que eu caminho propósito por propósito. Deus, nesses 3 meses, falou que o meu propósito era esse. Aí eu cumpri ele, aí Deus me dá outro propósito. Ei, não se atribula não. Não fica nesse frenesi de que eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Daqui dos meus 30 anos, ter uma meta de vida. Não, precisa não. A Bíblia diz para mim não me atribular nem pelo pão de amanhã, porque o pão de cada dia nos dá hoje. Se eu te digo, tenho uma preocupação de saber qual é o mapa do Senhor hoje. Eu sei o que é que eu tenho que fazer essa semana. Eu sei o que o céu pediu para mim. Eu sei o que é que o céu pediu para mim para os próximos 3 meses. O mapa mais longe que eu tenho demora 5 anos. Talvez chegue um tempo que eu possa ter um mapa daqui a 20 anos. E eu acredito que o Senhor vai permitir que eu veja, conforme meu coração cresça mais em obediência, no mapa do dia. E quando eu aprender a ser obediente no mapa do dia, quando eu aprender a ser obediente no mapa da semana, aí Deus vai me dar o mapa dos anos. Porque a gente precisa entender que a palavra do Senhor não é dada de forma, ela é dada por demanda. Deus não é um tagarela. E eu te digo uma coisa, porque quanto mais Ele fala para você, mais aumenta o seu nível de responsabilidade. Você está doido? Você já imaginou se Deus falasse para você uma única vez qual era todo o plano da sua vida? Você teria que ter a responsabilidade de guardar tudo aquilo, não esquecer daquilo dali, e se você errasse e fracassasse daquilo dali, você, imagina, gente, que fardo seria? Porque Deus cobraria aquilo que foi dado. Então cabe a nós o mapa do dia, o mapa da semana, o mapa do mês, ok? Ok? Então quando a gente começa a entender a autoridade daquele que me estabeleceu, a gente começa a entender algumas coisas, tá certo? Eu quero trazer um entendimento. A minha posição, diga comigo, a minha posição de líder não me permite favorecer meus familiares e meus amigos. Na posição de Maria, ela se achava em algum momento ali, que ela teria favorecimento de Jesus por ser sua mãe. Gente, pode parecer simples, mas falo como alguém que estuda a Bíblia hermeneuticamente e doutrinariamente. Você já imaginou a bagunça anacrônica que aconteceria se nesse texto que Maria diz para Jesus, faça isso, Jesus tivesse dito, amém, mãe, vou fazer. Você já imaginou? Se sem termos isso, a gente conseguiu encontrar teologia para sustentar que Maria é a rainha dos céus. Você precisa olhar a Bíblia dentro de um contexto. Se Jesus naquele momento diz assim, tá bom, mãe, eu vou fazer o que você está me pedindo, nós teríamos um embasamento bíblico para justificar a divindade a deidade de Maria. E não há embasamento para isso, porque Maria reconhece muito bem o seu papel. Maria, para mim, é um dos maiores exemplos, os maiores santos do Novo Testamento. Para falar a verdade, de toda a Bíblia, Maria é para mim. Porque Maria, ela determina, no ventre, ela olha e diz assim, minha alma engrandece ao meu Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu amava essa música quando eu era criança. Mas olha a natureza. Gente, eu seguro o Guilherme e eu vejo ele completamente dependente de mim. Agora imagina a natureza dessa mulher de olhar para o seu filho e saber, isso que eu seguro. Você consegue imaginar Jesus chupando o peito de Maria? E ela sabendo, esse que eu amamento vai ser o meu Salvador.
Meu amigo, mano, não me venha falar de fé, cara. Fé é essa mulher. Saber que aquele que eu carrego no ventre, aquele que eu amamento, vai ser o que vai me salvar cosmicamente. Saber que esse ser que eu impunho nos braços, ele tem uma origem eterna que precede a existência do mundo. Estão comigo? Então, mas naquele momento, Maria desvirtuou e disse assim, ela se acostumou, é mãe. Filho, está faltando. E ela sabe que aquele filho era cortês, ela sabe que aquele filho era obediente, ela sabe, Jesus era isso. Lucas 2,52, crescia Jesus em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Só que a minha posição de líder, ela não me permite favorecer pessoas, por causa da minha posição, porque a minha posição não existe para funcionar em detrimento daqueles que estão perto de mim. Diga, a minha autoridade, ela serve para cumprir uma agenda. Horrenda coisa são líderes que usam da sua autoridade para executar o seu bel prazer. A vocês, líderes, está sendo confiado isso. E às vezes a gente precisa ter preocupações mínimas de sondar o nosso coração e entender um parâmetro de Deus para saber como distinguir o afeto a um familiar. Porque eu, como pai, eu vou ter um amor que já é inerente, que já é ali, já está agregado a mim e ao meu filho. Mas no corpo de Cristo, eu jamais vou poder beneficiá-lo, em detrimento de ser meu filho, mais do que os outros. É muito difícil, não? É muito complicado. Mas essa é a realidade do reino. Um amigo seu que aceitou Jesus, e vocês cresceram juntos, e agora ele entra na igreja, pá! E você é um diácono, e você é um líder. Ah, mas eu tenho um vínculo muito grande com ele. Só que aí você quebra protocolos de honra. Porque se você toma aquela pessoa e coloca ao seu lado em estima, do lado daquele outro que te auxiliou a chegar onde você está, como isso é recebido no mundo espiritual? Estou complicando mais ainda, não é? A segunda coisa é que a minha posição de líder não permite aliviar princípios para familiares e amigos. Vamos entender através de 2 exemplos, ok? A minha posição, primeiro, a minha posição de líder não me permite favorecer familiares e amigos. A gente precisa entender que quando a gente toma uma postura dessa, a gente não ajuda uma pessoa, a gente atrapalha ela. Exemplo, a posição de Eli como sacerdote, por causa da posição dele como sacerdote, ele favoreceu os seus filhos, Ofni e Finéias. Em que sentido? Não houve um rigor da parte dele em analisar o comportamento dos seus filhos, ok? E por não fazer isso, quem foi penalizado? Quem foi? Quem? Quem, homem? Eli não. Foi penalizado Israel todinho, porque Ofni e Finéias comiam da gordura que era do Senhor. Não zelaram pela arca. A arca foi roubada. O que é a arca? A arca é a presença de Cristo. A arca foi roubada e o povo caiu em maldição. Porque houve favor quando não era para ter tido favor. Porque às vezes eu acho, tem pessoas, eu quero sabotar essa mentalidade aqui em nosso meio. Tem pessoas que falam assim, não, eu vejo que o ministério pastoral é um ministério mais de amor. O que é isso aqui, hein? E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Não defina amor com temperança das palavras, tá certo? Não defina. Todo pai sabe
que quantas vezes ele tem que corrigir o filho, pergunte para um pai se ele gosta disso. Ele faz isso porque se ele não fizer, ele vai matar o filho dele. Matar. E ele tem que, quantas vezes eu já conversei com vários pais, que depois de corrigir os filhos, saem e vão chorar. Chorar. Porque a correção para um pai era uma coisa que se todo pai pudesse, se ele pudesse assim, o que é que eu posso excluir da paternidade? A correção. Eu queria que tivesse um botão que a gente apertasse e o menino fosse gente boa. Mas não existe crescimento, caráter, honra, lealdade sem correção. Aí você vai dizer que aquele que corrige não ama? Amor é afeto, amor não é só afeto. Amor não é só palavra doce. Eu te digo, é necessário muito mais amor para corrigir. Você diz, era amor, Eli passou a mão na cabeça dos seus filhos, ele amou? Amou não, porque num só dia, os dois morreram, ele deixou um neto órfão, com o nome maldito e Cabode, que significa a glória se foi. Por quê? Porque faltou. Houve favorecimento por parte da liderança. Segundo exemplo que a gente vê é que eu não posso quebrar princípios para as pessoas que são meus familiares ou amigos. Exemplo, Judá. Para mim é um dos exemplos mais... eu gosto de analisar muito o modelo patriarcal. Veja, note esse exemplo. O texto de Judá, se você quiser ler em casa, leia essa história muito inusitada. Essa história, ela se encontra em Gênesis... Deixa eu ver só um momentinho. Gênesis, eu não estou com ele aqui não. Procure Judá e Tamar, essa história, na Bíblia, tá bom? Estou sem a referência aqui, mas ela é bíblica. E eu vou te resumir ela. Judá tinha um filho, e ele se casou com uma moça chamada Tamar. Só que o filho de Judá era mau aos olhos do Senhor. E pasmem o que a palavra fala. A Bíblia diz que o Senhor o matou porque ele era mau perante aos olhos do Senhor. Daí, Judá chama o seu outro filho mais novo e diz o seguinte: suscita descendência ao teu irmão, para que ele não fique sem semente na terra. O que ele está querendo dizer assim? Teu irmão morreu e não engravidou a esposa dele. Então você vai engravidar a esposa dele, para que esse filho seja o filho do teu irmão, e tu vai dar. O que aconteceu? O outro filho de Judá, ele só se favorecia sexualmente de Judá, mas na hora da relação sexual, ele não fecundava ela. Mas na hora do coito, ele permitia, em boa linguagem para quem vai entender, a Bíblia fala que ele, na hora do coito, ele jogava a sua semente no chão. O que é isso? Coito interrompido. Estão entendendo? É que eu não vou entrar muito, porque alguma faixa etária que eu não preciso ter cuidado, e tem moças aqui e tal. Deu para entender, não deu? O que acontecia? Ele tinha relações sexuais com ela, mas não permitia que seu esperma chegasse até ela. Ok? Se eu for mais claro do que isso, está entendendo? Ele interrompia o coito. E a Bíblia diz que ele jogava a sua semente no chão. Ele só se favorecia sexualmente. Judá via isso e não fazia nada. O Senhor, vendo que isso era errado, matou também o outro filho de Judá. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: Deus não tem pena de quem você anda tendo pena. Deus não anda tendo pena de quem você tem pena. Cuidado para não estar passando a mão na cabeça de quem Deus vai matar. Logo, acontece uma coisa que o outro filho de Judá era mais novinho. Aí ele disse assim, espera ele crescer que ele vai ser teu marido. Olha que condição para essa coitada dessa mulher.
Um era mau, não deu filho a ela e morreu. O outro abusava, usufruía sexualmente dela, não deu filho a ela e também morreu. E agora ela vai ficar à predisposição desse novinho que vai crescer, e se o desgraçado for mau também, aí, e se morrer, aí ela vai ter o quê? Uns 200 anos? Então a Bíblia diz que depois que Judá fica viúvo, ele está passeando pelo Sinai, e ela percebe que ele está lá. Então ela vai, cobre o rosto, e conforme o costume da época, ela mostra a coxa e o seio, porque era como se fosse a prostituta dizendo assim, está aqui o produto. Ó. Ela se faz de prostituta na porta da cidade. Entenda, quando a Bíblia fala na margem da cidade, você precisa entender que todas as atitudes de prostíbulos, elas eram feitas na margem da cidade. Tá certo? Então, quando a Bíblia diz que Ló estava na margem da cidade, não era que ele estava passeando ali, não, é que ele estava envolvido em alguma coisa, que gente do bem não anda pela margem da cidade. Está entendendo? Ou seja, daí vem o termo marginal. Logo, o Judá, viúvo, desesperado, vem passando a cavalo e vê aquela mulher colocando a perna lá de fora e os seios lá de fora. O que ele faz? A chama para a sua tenda, e aí entra a estratégia dela. Ele diz, eu vou te pagar, o que você vai me dar por isso? Aí ela diz, eu vou te dar um bezerro, mas não tem nenhum bezerro aqui. Aí ela, o que você vai me deixar de penhor? Ela sabia que ele estava na estrada, ele estava sem aquilo. Aí ele diz assim, desesperado, né? Para não dizer outra palavra, na hora que ele estava, ela vai e diz assim, pois eu quero de penhor o seu selo e o seu cajado. Aí ele vai, tá bom. Na hora, minha filha. E o Judá não era fértil. Judá vai para casa, pega o bezerro, quando volta lá no canto da prostituição, o canto mais limpo. Cadê a mulher? E o homem, fala-me Deus, agora levaram o meu selo, levaram o meu cajado. E eu fiquei com esse bezerro. Passa-se uns meses, descobre que Tamar está grávida. Aí Judá, indignado, traz esta égua para cá, que vamos apedrejar. Aí ela, antes de sair, ela diz assim, leva isso aqui para Judá, diz, o pai do meu filho é o dono dessas coisas aqui. A Bíblia tem umas histórias, né, gente? É bom ler. É bom. Você lê é bom, sabia? Tem umas coisas legais. Quando eu não imponho os limites, quando eu não estabeleço os princípios para as pessoas que eu digo que são meus amigos, para as pessoas que eu digo que são meus familiares, eu preciso entender que a minha autoridade espiritual é roubada e a minha autoridade familiar é castrada. Entende isso? Ele perdeu o anel do selo e perdeu o cajado. Quantos líderes têm tido a sua boca silenciada? Caladinho, viu? Você não tem autoridade para admoestar a igreja, não. Caladinho, viu? Você não tem autoridade para falar da igreja, não, tá certo? Você não tem autoridade exortativa, porque você não estabeleceu limites. E agora o que sobrou para você foi vergonha. Eu não estou falando aqui para você ser bruto com seus familiares. O que eu estou falando é que a nossa posição de líder não permite essas coisas. Maria, ela soube discernir que a autoridade de Jesus mudou. Ela disse aos serventes, no versículo 5, fazei tudo quanto eles vos dizer. Veja, a cadeia de autoridade mudou. Já não é ela que diz, Jesus faça. Ela olha agora e diz o seguinte, faça tudo o que ele disse. Não tenho mais nada a ver com isso. Como eu sei quando lidar com um familiar, um amigo meu que chega, quando ele começa a reconhecer a autoridade que foi depositada sobre mim. Naquele momento, Jesus, agora sim. Cadê os vasos? Enche d'água. E o milagre
aconteceu. Só que dura questão, essa questão de entendimento de autoridade. Maria me assombra porque ela era extremamente espiritual. Ela já sabia que isso ia acontecer. Lucas 2,51 fala algo muito interessante. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela ouviu a profecia que dizia o seguinte: este menino será para o tropeço e para o levantar de muitos. Quando Jesus disse, a minha hora ainda não chegou, ela entendeu na hora, chegou a hora dele se manifestar com a autoridade dele, messiânica. Então ela já não viu mais um filho, ela viu o Messias, e que coisa estranha é essa? Eu estava olhando para o Guilherme hoje e disse, Senhor, como vai ser quando chegar o momento de eu entender que a unção da minha vida transicionou e o Senhor vai levantar o Guilherme? E isso não é uma coisa para nós líderes temermos. Coisa linda é quando um pai passa o legado para o filho. Um pai não perde autoridade, ele tem muito mais. Eu fico olhando o exemplo do pastor Márcio Valadão. Acho que toda aula eu falo do pastor Márcio Valadão. Quem coordena as igrejas agora são os filhos dele. Mas a unção é dele, o manto é dele. Mas ele soube o momento de tirar o time de campo, e depois que ele tirou, a igreja cresceu muito mais. Quando a visão transiciona, e Maria entendeu, agora não é mais o meu menino. Agora não é mais o meu Yeshuazinho. Transicionou. Agora é o leão. Uau! Isso é uma coisa muito complicada, porque você não tem o direito de impor sua autoridade, porque a autoridade de um líder, ela não é imposta, a autoridade de um líder, ela é revelada pelo céu. Se tem uma coisa que me deixa intrigado, é que as pessoas questionavam Jesus, os fariseus questionavam Jesus, e os fariseus tinham conhecimento das manifestações e emanações do mundo espiritual. E se Jesus quisesse a aceitação de todo Israel, ele bastaria fazer no meio daquela praça pública de Israel, o que ele fez no Monte Tabor, que foi se transfigurar. Mas por que Jesus não se transfigurou em praça pública? Porque a autoridade, a sua autoridade, você não revela para impor, você não revela quem você é, o seu coração para impor a sua autoridade. Você revela o seu coração para os discípulos que se colocam debaixo. Por isso que Jesus se transfigurou em glória só para 3. Só para 3. Líder, aprenda uma coisa. Não se revele para todos. Vá por mim. Não permitam que todos tenham acesso ao seu coração. Você precisa entender que precisam haver estágios para conhecer o seu coração. Às vezes nós queremos conquistar uma pessoa, e aí nós chegamos com o peso da nossa maior revelação. Sabe o que é uma coisa que é interessante? Deus passou 4 anos gerando a ordem de Melquisedeque para me ensinar. Disse, pronto, eu vou ensinar isso, e agora é um tempo que eu acredito que é uma mensagem que vai trazer uma transformação para a igreja brasileira. Aí Deus me libera, ó sobrevivente, pufo, tudo gravado, tudo captado. Vamos agora lançar isso agora para o Brasil assistir. Compramos os pendrive, beleza, gravou os pendrive, queimou tudinho. Aí Deus falou comigo, você quer só os pendrive, ou você quer os computadores, as câmeras, o microfone também? Tá bom, Senhor. O prejuízo está bom, eu entendi. Porque o peso da tua revelação, ele não pode ser entregue de qualquer forma. Herança não se espalha na praça, herança se dá para os filhos. A minha mensagem mais profunda, Deus não me permite passar para todos. É doido, né? A nossa glória são para poucos. Ela é para poucos. Não se preocupe em revelar a sua autoridade para um discípulo. Você precisa sondar para ver em que nível é a sua autoridade, em que nível de autoridade está aquela pessoa que caminha contigo. Jesus perguntava, o que dizes que eu sou? Sabe o que era isso? Ele estava sondando a maturidade do coração daqueles.
E o discípulo que teve a capacidade de discernir, porque você não reconhece um homem pelo que ele é na carne, você reconhece um homem pelo que é no espírito. Eu caminho com o meu pastor porque eu reconheço o que ele é no espírito e me foi revelado pelo céu. A única forma de você entender o coração de um pai espiritual é se o céu revelar para você. Porque as atitudes de um pai espirituais, elas não são convencionais, elas não são lógicas, elas não são filosóficas. As atitudes de um pai espiritual, elas vão muitas vezes contra toda a racionalidade humana. Como eu tenho 2 filhos aqui, que estavam no momento que era para dizer assim, pastor, eu estou mais para receber. E um pai espiritual olha e diz o seguinte, sai da casa, aluga um prédio, não tem condição não. Aluga o prédio. Tem lógica? Tem lógica? Deu certo? Deu? Porque não é pela terra, é pelo céu. Nós ouvimos os céus e reproduzimos para os filhos. E a única forma de um filho entender o coração de um pai é se ele entender pelo céu. Jesus são dos discípulos e o único discípulo que diz assim, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi aquele que conseguiu receber a chave de fundação da igreja. Jesus não deu a chave para qualquer um. Ele deu para aquele que tinha a revelação correta de quem ele era. Não queira um pastor para entender ele de forma humana. Ah, meu pastor é tão inteligente. Ah, meu pastor, você precisa conhecer o seu pastor no mundo do Espírito. E você precisa entender que os discípulos que Deus lhe deu, você precisa entender que se Deus te deu, eles vão te conhecer no Espírito. E você não pode ter medo de falar o que tem para falar, de exortar o que tem para exortar, de amar o que tem para amar. Como muitas vezes não tem a ver só com exortação. Como muitas vezes era tempo de eu castigar e eu fui amoroso. A lógica humana é dizer, pastor, pelo amor de Deus. Mas o que eu faço, eu não vou fazer porque é lógico, eu vou fazer porque o Espírito está me falando. E quem tem o coração do Pai revelado pelo Espírito, vai entender. Por que talvez muitas vezes você conflita com o direcionamento do seu mentor? Talvez seja que você precisa orar, Senhor, revela-me. Assim como Tu revelou para Pedro. Assim como Tu revelou para ele. Me revela a autoridade do meu pai, a autoridade do meu líder. Revela-me, Senhor, a autoridade do meu coordenador de zona. Revela-me, Senhor. Revela a minha autoridade, Senhor. Você não vai ter medo de perder nem ninguém do grupo de discipulado quando você sabe quem você é. Eu não tenho medo de falar o que eu falo, porque eu sei quem eu sou e sei em quem eu creio. Sei em quem eu tenho crido. E eu não estou para cumprir o propósito de fazer vocês gostarem de mim. O meu propósito é cumprir uma agenda que foi estabelecida na eternidade para mim. E quando eu cumpro ela, eu faço vocês felizes. Nós não precisamos de pastores e líderes democráticos. Nós precisamos de pastores, líderes e pais espirituais que têm muito temor em ouvir qual é a agenda dos céus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com vocês. Amém.